Olá. Ele é professor de História, foi professor de História, é político, prefeito da cidade de São Leopoldo, casado com a dona Daniela, pai do Augusto, do Camilo, do João Vitor e da Clara. E hoje teremos uma conversa de peso com o prefeito da cidade de São Leopoldo, Ari Vanazzi, para minha satisfação. Estamos aqui no gabinete da Prefeitura de São Leopoldo para trocar uma ideia, um bate-papo descontraído aí com o prefeito da cidade de São Leopoldo. Tudo bem? Obrigado pela presença da nossa TV aqui, TV São Léo, aqui na Prefeitura Municipal, aqui na nossa sala de reuniões do gabinete do prefeito, né? É sempre importante aproveitar os espaços aqui da nossa comunicação, aqui das nossas redes, né, de televisão, de rádio, aqui para nós poder trocar umas ideias e também falar um pouco sobre a nossa cidade, sobre a nossa gestão, sobre os projetos, programas. Quero te agradecer muito, né? Já nos encontramos várias vezes aí no Aimoré, no futebol, né? Então agora vamos falar um pouco de política e de trabalho também, que é importante. É importante. Mas antes de começar a falar e detalhar tudo que já ocorreu e que está ocorrendo na cidade de São Leopoldo, quem lhe conhece um pouquinho, né, prefeito, fala muito dessa forma familiar que o senhor vive, esse vínculo familiar. A família é importantíssima, né, na sua vida. Eu sempre tive muito esse cuidado, né, da gente poder ter um trabalho, mas também cuidar das coisas que envolvem o lado pessoal da gente. Então eu trabalho muito, né, sou um cara muito dedicado nas coisas que eu assumo, eu faço com muita dedicação, com muita vontade e também cuido um pouco dessas relações, porque se a gente tiver o que a gente vive na sociedade precisa viver em casa também, né? Porque não dá para viver um jeito na sociedade e viver outro jeito em casa. Então, essa combinação é que inspira também a gente, dá energia, né? E também molda a gente para lidar com as pessoas, né? Hoje, se tu não tem um convívio familiar, uma relação com teus filhos, com teus vizinhos, com teus amigos, tu também não consegue conviver e transmitir essa vivência, né, no teu dia a dia da luta política e também no teu serviço, né? Porque hoje, por exemplo, eu recebo muitas pessoas falando, né, para mim, pedindo coisas, né, na área da saúde, na área da educação, né, quando vem pedir uma vaga de ensino, de uma creche para uma criança, para o seu filho, ou quando vem pedir uma cirurgia para mim, porque a mulher está passando mal, né, eu sei o que significa isso. Então tu trata disso com muito mais vivência, com muito mais qualidade, com muito mais responsabilidade, porque tu vive isso no teu dia a dia, nessa relação familiar, Tem esse vínculo, né? Esse vínculo, e os teus conceitos de vida mesmo, né? Então a relação com a família sempre é muito importante para dar estabilidade, para te dar tranquilidade, mas também para dialogar e viver de fato com as pessoas aquilo que tu vive em casa. E o senhor é formado em História, foi professor de História? Dá para se dizer que ainda é professor de História? Na verdade, a gente sempre é professor de História, né? Porque quem trabalha na gestão pública não consegue fazer uma gestão de qualidade, né, se não conhecer a história da sua cidade, do seu bairro, né, do seu país, né? Acho que hoje a política ela sempre precisa estar calcada sobre na questão da história, na questão da sociologia, na questão, né, da filosofia, né? Quer dizer, a política ela não está descasada, desarticulada, né, com essas questões mais gerais da vida humana, das relações sociais que se criam. Então eu fiz História na La Salle, em Canoas, né, há muitos anos, me formei, e depois eu queria fazer um curso de graduação, acabei não fazendo, né, mas a História, aqui hoje, por exemplo, nós tivemos o lançamento da Conferência da Igualdade Racial, como tivemos a Conferência da Mulher, como tivemos a Conferência da Habitação. Tudo isso eu conto um pouco da história para que as pessoas possam, nesses determinados momentos de reflexão, para não errar no futuro, conhecer um pouco o passado, né? Então eu sempre na gestão pública eu junto, né, o conhecimento histórico com o conhecimento de gestão, com a perspectiva de futuro para tu poder construir um caminho mais seguro, melhor. Esse é o nosso trabalho e isso é o que eu faço hoje com muita vontade e disposição também. Antes de falar da vida política do Ari Vanazzi, falar um pouquinho de como nos conheceu, né? No futebol. O pessoal não sabe, mas o prefeito é um excelente jogador de futebol, viu? Pelo menos era, não sei se ainda bate aquela bolinha. Mas o senhor gostou bastante mesmo do futebol. E isso foi um grande incentivador do Clube Esportivo Aimoré, aqui da nossa cidade. Inclusive, na sua primeira administração foi quando o Aimoré voltou ao futebol profissional, né, prefeito?
Eu sou apaixonado por futebol, só não jogo mais hoje porque eu não tenho mais... Largou a bola? Ou a bola A me bola largou? me largou, porque eu, na verdade, tenho um problema grave de joelho, de cartilagem, né? E tive 3 cirurgias no joelho já, então faz uns 4, 5 anos que eu... O último jogo mesmo que eu tive vontade de fazer e fiz aqui em São Leopoldo, eu fui um dos poucos jogadores talvez aqui de São Leopoldo, que jogou contra o Romário, né? E marquei o Romário. Estava lá, Estava lá. exatamente. Que nós fizemos uma campanha, que o Rosso era deputado federal, né? Que o Lá no Romário... Cristo Rei, né? no Cristo Rei. O Romário, o Rosso, teve o Danley, que jogou também. Vários ex-jogadores jogaram e eu joguei naquele time. O boxeador, o Popó, né? O Popó E também deputado era na jogador. época. Vários jogadores. Então hoje eu joguei no Gaúcho de Coronel Freitas, né? Que hoje é futebol. Depois tinha em Xanxerê, que eu vivi lá um bom tempo, também joguei o time que se chamava Tabajara, né? Era um time da cidade, que até hoje está lá o clube, né? Um clube grande. E conheço bem a região lá de Chapecó, lá da Chapecoense, né? Sempre torci para o Internacional, sou torcedor colorado, né? Mas sempre gostei. E quando eu vim para São Leopoldo, né? Eu jogava futebol aqui na Pirelli, nessa região. E quando eu ganhei a prefeitura, eu sempre apostei no esporte. Eu acho que o esporte é um dos elementos que nos ajuda a ganhar a juventude, a trazer a juventude para dentro da cidade, para a sociedade. Ela restabelece, né, porque todo mundo gosta. Organizamos aqui na cidade 22 clubes de futebol, fizemos campo de futebol, organizamos estádios de futebol, né? O Alambique aqui nós construímos no nosso governo, por exemplo, que é um estádio, na época custou R$1 milhão, que hoje é um estádio maravilhoso aqui, estádio amador, né? E também trouxemos o Aimoré para a primeira divisão, e hoje o Aimoré não está mais na primeira divisão, mas vai voltar, se Deus quiser. Também tem muitos atletas que jogam aqui no futebol amador que estão no Aimoré, passam para o Aimoré, né? Então é um jeito. Agora nós estamos organizando na cidade, de novo, o campeonato amador, né? O Rogério, que é o nosso secretário de esporte aqui. O amador de São Leopoldo chegou a ser o mais forte do estado. O mais forte do estado. Depois foi abandonado nos últimos 4 anos, no último governo. Nós estamos recuperando agora, já dividimos a cidade em 4 regiões. Vamos fazer as regionais de acesso vamos fazer as disputas regionais e depois vamos fazer o campeonato municipal, provavelmente nós vamos fazer no Aimoré. Essa é a nossa ideia. Vamos eleger as chaves, né? São 22 clubes, disputam na região e depois vamos fazer o campeonato municipal com os clubes que se classificarão nessas regionais para fazer as oitavas de finais, as quartas de finais no Aimoré. Esse é um projeto que nós estamos montando. E eu acho que no segundo semestre nós vamos desenvolver na cidade para rearticular o futebol amador na cidade. Vai renascer, com certeza. Vai renascer. Tem também aqui o esporte de futebol de salão, que nós estamos desenvolvendo no centro de eventos e vamos de novo articular com os 8, 10 ginásios municipais que nós temos também o campeonato municipal de futebol de salão. Bom, e o Arivanazzi político, como é que surgiu, como é que veio essa veia política e aí o senhor começou a participar da vida pública, prefeito? Eu sempre tive desde de jovem, bem jovem, né, lá em Coronel Freitas mesmo, né, eu participava da Pastoral da Juventude, depois entrei no Movimento Sem Terra e fiquei vários anos no Movimento Sem Terra. Fizemos o primeiro acampamento do Movimento Sem Terra, que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Brasil, foi em Campo Herê, Santa Catarina, eu participei daquele processo. Depois trabalhei com os índios guaranis, caingangues em Chapecó, oeste catarinense, depois aqui em Nonoai, Votoro, né? Nessa região toda aqui eu trabalhei muito com essa relação. E nesse processo todo eu sempre trabalhava na agricultura, eu trabalhei até os 25 anos na agricultura, fui agricultor muitos anos, aliás eu sou até hoje, né? Porque eu tenho um sítio em Capela Santana onde eu produzo ali, eu tenho registro, né? Tenho nota de agricultor rural, né? Eu sou um agricultor. Gosto muito da profissão da agricultura, continuo produzindo, não é muita coisa, mas faço questão de ter esse elo com o campo, né? Mas sempre também tive na vida política, assim, né? Eu fui fundador do PT, estou no PT até hoje, fui prefeito, deputado, vereador, né? Fui marceneiro também, nunca vivei só da política, eu vivi também nas profissões que eu tenho, né? De professor, marceneiro, político, enfim, um pouco de tudo, mas me dedico à política nos últimos 35 anos, de uma forma ou de outra, ou integralmente ou não integralmente, né? Porque eu acredito que a vida, né, a gente tem que ser sujeito à nossa história, né? Por isso que eu sou historiador mesmo, né? Então, eu sempre defendo que a gente precisa participar de uma forma ou de outra no movimento sindical, nos movimentos sociais, né? Ou no movimento empresarial. Tu tem que ter uma vida ativa para que a vida
tenha uma dinâmica, mas que a gente também possa construir soluções aos problemas que nós enfrentamos. Não adianta só reclamar dos problemas, tu tem que ajudar a construir as soluções e implementar as soluções que tu acredita, né? Tem muita gente que só reclama da vida, mas não dá um passo para ajudar a resolver os problemas. Aliás, ele cria mais problemas. Vamos pegar aqui na cidade o tema do lixo, por exemplo, né? Todo mundo reclama dos alagamentos, reclama do lixo, mas não é capaz de fazer uma coleta seletiva, não é capaz de fazer um processo de cuidado com o seu lixo, de cuidar do seu bairro, de cuidar do seu terreno, na frente da sua calçada, né? Só reclama do poder público. Na verdade, nós precisamos fazer um debate político. Todo mundo trabalhando junto seria muito mais fácil e a solução muito melhor, né? Exatamente, exatamente. Então eu sou um entusiasta do ponto de vista do cidadão participar intensivamente, né? E não é só da política, porque política não é só política partidária, né? Política partidária é parte. Agora, a política que a gente fala é a política do termo geral da palavra, assim, né? Do conteúdo, né? De ser um cidadão consciente, isso, de trazer até mesmo ideias, muitas vezes, falar com o seu vereador ou com o próprio prefeito. E política tu faz em todo lugar, tu faz na comunidade, tu faz no time de futebol, tu faz no Grêmio Estudantil, tu faz, né, na conversa com os amigos, porque tu tem opinião, tu tem posição, tu tem... Quer dizer, a política é tudo isso, que tu vive a tua vida, né? Agora, tem a política partidária, mas tem a política que não é partidária, mas as duas precisam andar junto, que é um processo permanente de discussão, debate, né? Então eu sou muito fã disso, defendo isso nas escolas, em qualquer lugar, porque tu vai formando um cidadão com opinião, com consciência, com papel, né? E o cidadão que faz isso, ele é um cidadão que tem muito mais dificuldade de estar envolvido com tráfico, com droga, né? Com coisas ruins da vida da gente, né? Tu está envolvido com outras coisas mais importantes, com a música, com a cultura, com a história, né? Essas coisas que são fundamentais, né? Em 2002, Ari Vanazzi deputado, em 2004, a eleição para prefeito. Como é que surgiu a ideia, a vontade de se tornar o grande mandatário da cidade de São Leopoldo, prefeito? Eu cheguei em São Leopoldo em 25 de abril de 83, né? Eu vim com toda essa carga, essa experiência, cheguei aqui em 83. Quando eu cheguei aqui em 83, eu fui morar na Campina, que moro até hoje, e ali eu me envolvi com o problema das enchentes, dos alagamentos ali. Na época era bem complicado, né? Então, a gente desenvolveu um movimento popular ali que conseguimos, depois de 8, 10 anos, fazer os diques. E eu fui vereador em 88, 92 eu me reelegi vereador, em 94 eu concorri a deputado federal, fiz 8.000 votos na época, né? Em 96 eu concorri a vice-prefeito com o ZUC, e aí em 96 eu não me elegi, fui trabalhar. Eu trabalhava de marceneiro aqui na cidade, aqui na Campina, eu era restaurador de imóveis, fazia móveis, né? E em 98 eu concorri a deputado federal e fiz 35.000 votos, fiquei na terceira suplência. O Lívio ganhou o governo do estado e eu virei secretário de habitação do estado. Daí, isso em 98. Daí em 2000 eu assumi a cadeira de deputado federal, em 2001, né? Em 2002 me reelegi deputado federal, e aí em 2004 eu concorri a prefeito aqui. Mas todo esse período de 88 a 2002, eu estava na vida política, ou como vereador ou como candidato a vice-prefeito. Então fui construindo esse processo de um dia ser prefeito, né? Nunca imaginei que fosse prefeito, mas como eu elegi deputado federal com 75.000 votos em 98, em 2002, e em 2004 eu fiz 20.000 votos em São Leopoldo. Em 2004 me candidatei a prefeito e ganhei a prefeitura, né? Na época do Valdir Schmidt, eu acho que era o candidato, o Valdir Schmidt e os outros tinham mais vários candidatos, né? E de lá para cá eu participei da vida da cidade, né? Intensamente. Fizemos grandes governos de 2005 a 2012, depois nós saímos, né? E voltamos agora em 2016, né? Com o desafio de governar a cidade, com muito mais dificuldade, porque a gente recebeu uma cidade muito abandonada, né? Com uma quebra de todos os serviços, desorganizações do serviço, situações gravíssimas na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura urbana, né? Com um governo federal que hoje não tem mais projeto para nada, portanto, numa outra política nacional, com muito mais dificuldade financeira, numa profunda crise política e crise financeira, mas nós estamos trabalhando, nos dedicando, organizando o serviço, fazendo bastante com o pouco que a gente tem, aguardando assim com a nossa ansiedade que esse ano passe um pouco essa crise e o ano que vem tem uma perspectiva melhor, né? Esperamos, pelo menos. Não está fácil a gente acreditar, mas a gente está
trabalhando muito, assim, botando em ordem a cidade, reorganizando o serviço, reorganizando aqui as equipes técnicas, né? Dá para ver nos primeiros 5 meses que a gente fez muita coisa aqui com pouco dinheiro, só na organização, na reorganização e também na chamada responsabilidade de quem trabalha na Prefeitura Municipal. Tá certo. Depois do intervalo, o prefeito vai falar um pouquinho mais. Como é que foram os primeiros os 8 anos, a experiência como prefeito e agora, claro, né, a retomada em 2017. Vamos ao intervalo e já voltamos.